Fala pessoal, professor você, seu Nerd Professor, seu professor Nerd, você decide. Acabei de sair da sessão de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado e já tô aqui pra te contar tudo que eu achei. Será que vale o ingresso? Olha só, se você curte um terror mais leve, cheio de referências, com aquele clima nostálgico, vale sim. Mas você tá esperando profundidade ou uma coisa revolucionária? Aí você vai sair frustrado. E o final, bom, pra quem é fã, e vamos ser sinceros, nem é tanta gente assim, pode ser bem difícil de engolir. Mas vamos lá, deixa eu te contar direitinho o que eu achei desse novo capítulo da franquia. Vem comigo! Eu sei que o filme já saiu faz alguns dias, mas eu decidi aguardar um pouquinho antes de lançar esse vídeo, porque mais pro final eu vou fazer uma parte com spoilers e eu vou avisar quando for começar, fiquem calmos. E eu queria que mais pessoas pudessem assistir sem tomar esses spoilers, e aí ficaria mais legal o vídeo, tá? Então vem comigo que vai dar tudo bom. E para começar, deixa eu falar sobre a recepção da crítica, porque sim, o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado está dividindo opiniões, mas mais pro lado negativo. Do lado positivo, muita gente destacou aquele clima nostálgico, né? Aquelas referências aos anos 90 e a volta de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., que eles voltam agora numa função mais madura, com a Julie agora uma professora que lida com traumas e o Ray finalmente está trabalhando lá no bar dele. Um elenco novo até que não foi tão maltratado, né? Especialmente a Chase Sue Wonders e a Madeleine Klein, que seguraram a onda do filme com até, vamos dizer assim, bastante carisma e tem até uma química aqui. Alguns críticos disseram que a direção acerta no ritmo, no sangue dosado, que é uma marca da franquia, não tem aquele gore todo o tempo todo, e também a trilha sonora, que tem aquele flertezinho com o pop, mas não é caricata. Mas aí vem a chuva de gancho. Do outro lado, teve muita gente dizendo que o filme é só mais um slasher de livro didático. É mesmo, é? Aquela coisa feita para entregar o mínimo sem inovar nem surpreender. O Rotten Tomatoes, ele é bem direto, tá? A crítica do Rotten Tomatoes meteu 38% só de aprovação. Eles dizem que o filme oscila demais entre terror, comédia e drama de reality show. Mas na audiência temos 68% de aprovação. Eu fico com eles aqui, tá? O Vulture foi mais duro ainda e chamou o filme de tortura, e não no sentido slasher, mas aquele de sentar e aguentar até o fim. O IMDb foi mais bonzinho, com uma avaliação média de público em 5,7, e a maioria diz que é divertido, mas com buracos na lógica. O Metacritic, que a gente sabe que é um dos piores lugares do mundo, a média foi de 43. E para fechar, no Cinema Score o filme levou um C+, o que é tipo um... valeu pelo esforço, mas faltou gancho. Resumo da ópera: se você entrar no cinema esperando profundidade, vai sair decepcionado. Mas se você for pela nostalgia, como foi o meu caso, pelo clima de verão e pelos gritos na telona, vai ser uma sessão divertida. Eu, pessoalmente, saí com uma nota 6 na cabeça. E olha, quase um 7. Mas o final, cara, broxou demais. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E se você também já assistiu, me conta aqui nos comentários qual a nota você daria para esse retorno. Curtiu a nostalgia ou saiu do cinema com um olhar perdido no gancho do final? E eu sei que as piadinhas de gancho já estão ficando chatas, né? É verdade. Se ainda não viu, me diz aqui, vai encarar? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos e se você quiser dar aquela força, considere virar um membro aqui do Nerdsor. Porque com a AdSense do jeito que tá, nem o bem ou ele está pagando as contas mais. E assim, é um pequeno valor que você faz que me ajuda pra caramba. Ou então manda um valeu. Clica aqui embaixo em valeu, você manda uma contribuição e o seu comentário fica fixado. E eu já quero saber de você. Das 3 revivals que tivemos de terror, qual é a melhor? Pânico, Premonição ou Eu Sei? Eu coloco Pânico em primeiro, Premonição em segundo e Eu Sei em terceiro. Agora falando um pouco da qualidade do filme em si, o pacote visual, as interpretações, o roteiro, a verdade é que para ser um slasher tá ok, tá? Não é uma crítica. Para ser um slasher, como eu disse, que tá querendo reviver aquela franquia dos anos 90, ele entrega direitinho o que promete. O roteiro segura uma estrutura segura, sem inventar mudanças radicais, no seu final que tem alguma virada ali, mas ele também não cai naquela cópia descarada. Tem uma ou outra morte besta que faz a gente pensar, mas gente, pra que isso? E o assassino vive aquele momento clássico de filme de terror. Numa cena ele é um Metal Man, um X-Men invencível, e na outra ele tá tropeçando em mala com rodinha, né, horrível. Mas
faz parte da brincadeira, a gente sabe, todo slasher faz isso, até o Jason faz isso. As mortes são graficamente impactantes, mas não é um filme gore. Ele faz o que a franquia sempre fez melhor, ele mais insinua do que mostra. E quando mostra, ele te pega de surpresa. As interpretações estão na média, até tem alguns diálogos bem fraquinhos, mas não é sempre. Tem momentos que nem parece que foram escritos pelo mesmo roteirista. Ninguém vai ganhar o Oscar aqui, com certeza, mas também não tem nenhum desastre em cena. A galera segura bem o texto, a energia entre todos eles aqui funciona e todo mundo compra a ideia do filme. Os veteranos que voltam, a Julie e o Ray, continuam sendo, cara, eles são atores medíocres, sabe? Na média. Mas trazem esse carisma que segura. É legal ver eles em tela de novo, mesmo que a gente saiba que não vai rolar nenhum momento de grande interpretação profunda. Funciona. E isso já é muito mais do que muita continuação anda fazendo por aí. A fotografia é boa, o filme não é cheio de cortes malucos, a direção segue um ritmo claro, sem querer inventar moda com câmera girando para todo lado. Tem cenas bonitas, tem um bom uso de iluminação e a gente consegue entender o que está acontecendo sem precisar ficar, sabe, matutando, quem sabe esperar chegar e pausar aquela cena para ver quem está sendo esfaqueado. Nada é genial, mas também nada vergonhoso. Filmograficamente é o melhor da franquia, e isso já diz bastante. A direção aqui ela é redonda, tá? Tem um esforço visível e a produção também mostra que fez um bom trabalho. Não é um filme para festival, mas para um slasher pop é divertido, é honesto e, cara, é bonito em tela. E agora eu quero entrar na parte com spoilers, então você tá ligado, é por sua conta e risco, se já assistiu, vamos junto. O filme já começa mostrando que a coisa aqui vai ser um pouquinho diferente. Nós não estamos mais falando de jovens que estão saindo do ensino médio, indo para a faculdade, como é lá no original. Esse grupo aqui, ele já saiu da faculdade. A galera, ou tá terminando a faculdade, o pessoal trabalha, tá? Ele tem uma vida andando, tem drama, tem, sabe? São adultos. A primeira cena estão na festa de noivado da Danica, que é vivida pela Madeline Klein, e do Ted, interpretado por, eu não vou dizer o nome, não consigo, tá aqui na tela. E tá todo mundo naquele clima festivo e descontraído. E a gente vê a Danica tentando empurrar a melhor amiga, a Ava, que é vivida pela Chase Sue Wonders, pro Milo, que é um ex-namorado dela e é interpretado pelo Jonah Hauer King. Os dois eram um casal, mas parece que se largaram por algum motivo que nunca vai ser dito no filme. Depois da festa, o grupo decide ir até um penhasco onde eles sempre viam os fogos do 4 de julho, que é uma tradição deles. E adivinha onde é que é? Na mesma estrada onde teve os acidentes lá em 97. No caminho eles encontram a Stevie, vivida por Sarah Pigeon, uma antiga amiga que estava trabalhando ali no buffet e acaba sendo convidada para se juntar a eles. Ela topa, apesar dela ser a pobre da história, os outros são riquinhos e tal, tem toda aquela situação de diferença de classes aqui. E é aí que vem a virada. Quem estava dirigindo era a Danica, e aí eles param o carro e o Ted vai pro meio da estrada e começa a fazer graça. Um carro passa toda, o Ted fica na frente dele e acaba sendo salvo pelo Milo na última hora. Só que o idiota continua no meio da pista. E outro carro que vinha logo atrás tenta desviar, perde o controle, cai no penhasco e a galera toda entra em pânico e, claro, óbvio, eles decidem esconder o que aconteceu. Pronto, o que era para ser uma noite de celebração virou mais um verão maldito para aguardar em silêncio. E saltamos um ano para o futuro e vemos Ava se pegando com uma loira no banheiro do aeroporto enquanto espera por Milo para levar ela para o chá de panela da Danica. E quando chegam lá, surpresa, ela está se casando com um cara aleatório, que não é o Ted, com quem ela estava noivando um ano antes. Como assim? Tô entendendo nada. Parece que o tal do Ted não segurou as pontas do que aconteceu ali. Tipo, ele foi responsável pela morte de uma pessoa. E se não fosse o pai dele, aquele empreendedor imobiliário inescrupuloso, que por sinal também é o prefeito, a coisa poderia ter dado muita merda e ele meio que pirou na batatinha. Em todo caso, a Danica recebe, nesse momento, enquanto está abrindo os presentes, o primeiro e único bilhete com a frase "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado" do filme todo. Ela conta pros parça dela ali e vão geral cobrar o Ted, achando que ele estava querendo chatear a ex. Mas ele nega. E à noite, o pescador aparece e o noivo aleatório da Danica vai de arrasta. Vítima aleatória que não tinha culpa de nada, número 1. O pescador deixa uma mensagem com "não pode fugir do passado". Daí em diante o filme vai jogando pistas na nossa cara, tentando fazer com que a gente adivinhe quem é o assassino.
Primeiro, a gente tem a loira, que a Ava tava pegando lá no banheiro. Ela tem um podcast e tá na cidade para fazer uma cobertura sobre os eventos de 97, que descobrimos que o pai do Ted, o prefeito inescrupuloso, andou escondendo, porque atrapalha os negócios. Não tem quase nada nem na internet mais sobre os casos. Aí elas vão para um lugar que antes foi onde a Buffy, quer dizer, a Ellen Shivers, morreu. Detalhe, a Sarah Michelle Gellar volta e reprisa seu papel. Mas como, você deve estar pensando? Ela morreu num sonho. Puta que pariu. A Danica, que é a loira que foi a rainha do peixe, igual a Ellen, né? Ela sonha com a mulher. E olha, o CGI renovou a moça, mandou muito bem. Quase não dá pra perceber. Tudo bem que a Sarah envelheceu bem, mas ponto pro cara do FX. Todo caso, parece que a tal loira, que eu nem lembro o nome agora, era a assassina. Mas não, porque o pescador aparece e acaba levando uma facada no braço, né? A Ava dá uma facada nele. Porque toda vez que esse cara chega perto de um dos protagonistas, ele fica mais fraco. Tipo, Superman e Kryptonita, tá ligado? Mas aqui ele dá um jeito de jogar uma gaiola na Ava e ela fica presa ali na gaiola, depois ele persegue e mata a loira. E aí joga ela de pendurada numa corda pela janela, uma loucura. Daí em diante a cidade entra em polvorosa, tem uma reunião, mas antes a Ava se teletransporta até a universidade onde a Julie dá aula e conversa com a mulher mais velha ali, que dá um baita de um conselho, né? Fuja para o mais longe possível, tem um assassino com gancho atrás de você. Só que não. Ela manda a Ava procurar e parar o assassino, sozinha. E na reunião, a Ava, que se teletransportou de volta para a cidade, tá lá com a galera fazendo um barulho, quando o Ray, sim, o Ray, ele aparece pela primeira vez e tá putaço falando sobre 97. Mas o prefeito liga o foda-se pra ele. Porém, descobrimos que o Ray é o chefe da Steve e que ele protege ela desde que o pai dela fez alguma merda bem grande que a gente nunca vai descobrir o que é. Numa conversa entre eles tem até uma menção às Bahamas. Lembra do filme 2? Foi lá nas Bahamas. Já temos 2 vítimas inocentes e nesse momento conhecemos Judah, o pastor da cidade, que parece bem suspeito. Ainda mais que as meninas descobrem que o tal carro tinha sido roubado e era desse tal de Judah, que é o pastor. E daí a coisa vai andando, a Danica e o Ted decidem ir para um cemitério, porque sim, e lá eles acabam, claro, sendo atacados pelo pescador, que foge correndo do Ted depois que o cara dá um encontrão dele. Aí na casa do Ted, eles decidem dormir cada casal num quarto. A Danica perdeu o noivo há menos de 40 horas, está extremamente chateada, vai dormir com o ex. Claro, óbvio, né? Sua safada, sua ordinária. No outro quarto, a Ava e o Milo decidem que é o momento para um rally-rola de reconciliação. Só que na hora, a moça meio que extrapola para ele, né? No caso, ele acha que extrapolou, porque ela pede para ele enforcar ela. Pede para punir ela, que ela merece ser punida. O cara fica todo bolado, porque acha que ela tá com alguns problemas, pelo que rolou no ano anterior. Pois é, a gente percebeu, né? Ele sai da casa para buscar um carregador pro telefone dele, que deve ser de uma marca muito diferente, porque ninguém ali tem um carregador para emprestar. Então ele vai até o carro. E aí quando ele volta, a casa tá fechada e ele acaba enforcado pelo pescador. Que aqui parece bem forte. Não parece o mesmo que enfrentou o Ted antes. Falando no Ted, ele vai pra sauna no dia seguinte e, detalhe, ninguém percebe que o Milo sumiu. Quer dizer, eles percebem que o Milo sumiu, mas não que ele foi morto, porque o pescador manda uma mensagem dizendo que ele precisa de um tempo. Na sauna, o Ted recebe um recado. No vídeo tem um "Você é o próximo". E aí ele decide que é o momento para encher a cara de cerveja, sozinho, à noite. Não, você é burro, cara, que loucura. Tem uma porta com defeito e lá dentro tem uma estátua, uma coisa estranha, tá? Sei lá o que é. O pescador fica na frente da estátua e se disfarça. Cara, pra mim o Ted rolou um erro crítico no teste de percepção aqui. Não tem como, tá? Bom, quem pegou a referência, comenta aqui embaixo, dele. E aqui tem quer dizer, 2 das mortes mais legais do filme. Porque o Ted, ele luta, mas no fim ele leva tanta facada que não resiste. O pai dele até tenta ajudar e acaba sendo morto também. E nesse momento percebemos que nunca foi só vingança. Sim, porque o pescador não apenas matou o Ted, ele colocou o cara na frente da casa, tocou a campainha, esperou o pai sair e o matou. Depois ele ainda vai pendurar os corpos dos dois na praça. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aqui o filme começa a se mover, tá? A motivação pode ser outra
e não aquela que a gente imaginou desde o começo. Finalmente chegamos ao clímax, porque depois de achar os 2 mortos, a cidade vira um caos. Quem estava tentando controlar tudo era o prefeito. A polícia vai até o pastor, que as meninas haviam acusado no dia anterior, e encontra o cara morto. Isso é estranho. Tem ali uma foto onde tem o pastor e uma galera, o pessoal ali da igreja mesmo. Entre eles tem quem? O cara morto no acidente de um ano atrás. E a Stevie. Sim, galera, a mesma que estava com eles no dia e também decidiu que era melhor esconder o que fizeram. Voltando às 3 meninas, depois que elas veem o corpo dos 2 lá, elas saem correndo, encontram o carro do Milo, encontram ele morto lá dentro, ficam mais doida ainda e saem fugindo, correndo, porque o Ray mandou elas fugirem. E aí elas vão pegar o carro e vão embora da cidade, só que não, elas vão pegar um barco. A Stevie leva elas até um barco, que é o barco do Ted, que estava ancorado ali. Então elas vão baiar dentro com aquele barco. E aqui vem aquele momento onde a Stevie se revela e a gente fica muito puto. Eu quase saí do cinema nessa hora, porque durante o filme inteiro, na maioria das vezes a gente vê o pescador e é nítido que ele é um homem. Menos tá, tudo bem, naquela vez que ele ataca a Ava na casa e mata a loira, pelo menos ele não parece ser um homem, e quando ele ataca a Danica e foge do Ted. Quando ele mata a loira, parece um homem, mas quando ele ataca a Ava, não parece, sabe? Cara, tem essas situações que eu expliquei antes. Só que o cara que enforcou o Milo e matou o Ted é nitidamente um homem. Não tem como não ser. Então a gente fica puto com isso. Mas rola aquela perseguição do barco e reprise do primeiro filme e a Danica acaba levando a pior. Mas antes o Ray chega e assim como no primeiro filme, ele tá ali para salvar as meninas. Depois da Stevie matar a Danica e jogar ela no mar, o Ray atira nela que também cai no mar e claro, a gente já sabe, né? Sem corpo tem sequência. E não é que no final do filme a gente descobre que a Stevie sobreviveu e ainda por cima foragiu. Não me diga. Mas quando já estamos desistindo do filme, porque esse final ficou uma bosta, tem mais um plot. Sim, galera, a Julie vê a reportagem sobre a Stevie e percebe que ela não podia ter feito tudo sozinha. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. E olha só, ela faz uma ligação entre o Ray. É o quê? Sim, galera, o Ray, o sobrevivente dos 2 ataques anteriores, surtou. E aí, então, ele tá com a Ava sozinho, óbvio, né? Caça ela, mas a Julie consegue se teleportar para a cidade e pro bar do cara no exato momento e joga aquele jutsu da conversa estilo Naruto nele, que dá tempo da Ava que tava com uma faca nas costas. A Ava levou uma facada nas costas, tá? E cara, essa cena da Ava fugindo... Meu Deus do céu, o cara de 1,90 m, 100 kg, vai com a faca assim e joga o peso em cima e ela consegue segurar a faca com uma mão. Eu achei meio bosta. Pô, essa mulher deve fazer um crossfit, vou te contar. Bom, todo caso, enquanto tá rolando aquele jutsu da conversa e ele tá contando seus planos maquiavélicos, ela pega o arpão e pum, ataca e atira e atravessa ele com o arpão. Claro que antes disso, ele deu tempo dele explicar que ele fez isso porque ele estava indignado com o que eles estavam fazendo, que é esconder o que eles viveram em 97. Uma motivação que eu sinceramente não comprei. A da Stevie até faz sentido dentro do lore da franquia. Ela era a namorada do cara do acidente. Mas o Ray não faz sentido pra mim. Claro que encaixa com aqueles momentos em que o pescador parece ser um homem e tal. Isso fica claro aqui. Mas a motivação dele, eu, sinceramente, não comprei. Por isso que o filme perde alguns pontos pra mim. Mas, os plots ainda não acabaram. Porque a Danica, que caiu no mar, toda esgualepada, também não morreu. Ela aparece na praia e acaba no hospital junto com a Ava. As duas têm alta e vão comer, onde temos um momento, que eu não gosto dessa palavra, mas que é pura lacração. E eu tô vendo muita gente reclamando. Sinceramente, até aquele momento, pra mim, tava tudo de boa. Mas ali fica muito escrachado que a ideia era mesmo colocar, como elas dizem, as divas on. Não me incomoda, mas dá munição pro povo do Red Pill ficar reclamando do filme na internet e jogando todo ele como se fosse lá na zona da lacração. E aí, quando a gente pensa que o filme acabou, toma cena pós-créditos na tua cara. Sim, o filme tem uma cena pós-crédito, galera, e tem que ficar pra assistir, tá? Quem que volta? Ela mesma,
Brandy Norwood, reprisando o papel de Carla, a amiga da faculdade da Julie, que aparece lá no segundo filme e responde que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Lembra? Ela tá em casa, com o maridão, vendo as notícias que estão passando, obviamente, o que aconteceu lá em Southport, né? Quando a campainha toca e quem tá na porta? Julie James. Sim, a Jennifer Love Hewitt está lá de novo. E ela carrega uma foto delas duas da época da faculdade com a cara da Carla riscada e uma carta escrita "Ainda não acabou". A cara olha, dá um sorriso meio malandro e solta: "Quem vamos detonar agora?". E a Julie, no melhor estilo Final Girl, Jamie Lee Curtis responde: "Eu esperava que você dissesse isso". Pronto, tá feita a promessa. A história do verão maldito ainda não terminou. E eu acho que o próximo filme vai dizer: "Eu sei o que você fez no verão de 28 anos atrás". Então está claro que vamos ter continuação. E eu acho que com a Steve, alguma ameaça nova e talvez alguém que ainda lembre muito do que aconteceu lá em 98, que foi quando aconteceu o segundo filme, tá? Preparem o gancho, porque esse verão não vai terminar tão cedo. E pra fechar, a minha nota é 6. E, cara, falar assim, o filme não é ruim, tá? Não é uma grande coisa. Eu gostei. Dentro do que ele se propõe, ele entrega. Não é revolucionário, não muda o gênero do slasher, mas também não é uma bomba, como muito reboot por aí, como tem gente falando a toda hora. Como eu pago meia, às vezes eu nem pago, tá? O cinema manda umas cortesias aqui. Essa aqui eu paguei, tá? Meia, tá? Sim, eu faço faculdade, tô fazendo minha segunda faculdade, faço doutorado, então eu sou estudante. Sei. Também sou professor, professor paga meia aqui no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, então, tá? Não me xinga porque eu pago meia. E por isso que eu digo, pra mim valeu a pena. Agora, se eu tivesse pagado inteira, talvez eu seja um pouco mais crítico. Mas ainda assim, pra mim, valeu a experiência. É divertido. Valeu pelo clima, pelo gancho, pelo retorno da Julie. Então, me diz aí, você já viu o filme? O que achou? Tá animado pra continuação? Eu sei o que vocês fizeram no verão de 28 anos atrás. Já aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo que eu mando por aqui. E se quiser ajudar a manter o Nerd Story de pé, porque com a AdSense do jeito que tá, eu vou ter que virar pescador. Considere me ajudar virando um membro do canal. Ou clica aqui no Valeu Demais. Você também pode comprar na Amazon usando o meu link de afiliado aqui embaixo, tá? Você clica aqui, acessa lá, compra o que quiser a partir desse link que você vai ajudar o canal e não vai ter nenhum gasto a mais para você. Forte abraço e se cuide!